Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos hoje, prosseguindo na série Diagnóstico da Igreja Contemporânea, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 12. Eu leio a partir do verso do número 12, assentados como estamos, ou como vocês estão. Eu leio aqui a partir do verso 12, que fala da unidade dos membros no corpo. Diz o seguinte a palavra de Deus: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra, que é plenamente atual. Pela tua palavra que é plenamente prática. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela. E que aquilo que aprendemos hoje de manhã sobre o uso adequado dos dons, nós possamos colocar em prática em nossa vida como membros dessa igreja. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma das figuras prediletas de Paulo, quando fala da igreja, é a figura da igreja como sendo um corpo. É verdade que ele usa outras figuras. Paulo fala da igreja como família, Paulo fala da igreja como sendo um templo, Paulo fala da igreja como sendo a noiva de Cristo, mas a palavra ou a figura do corpo é de longe a imagem, a metáfora predileta do apóstolo Paulo. Tanto é verdade que por 3 vezes ele, em diferentes livros, diferentes cartas, fala da igreja como sendo um corpo. Aos Romanos, ele fala da igreja como sendo um corpo. Aos Efésios, como lemos hoje, ele fala da igreja como sendo um corpo. E na primeira carta aos Coríntios, ele fala da igreja como sendo um corpo. Então é de longe a figura do corpo humano aplicada à igreja, a figura predileta de Paulo para falar como a igreja deve funcionar, particularmente quando ele aplica a ideia de corpo como funcionamento da igreja, cada um com o seu dom espiritual. Então hoje a nossa palavra é sobre o uso dos dons espirituais. Sem dúvida, um dos ensinos, como diz o pastor John MacArthur, mais mal compreendidos, mais deturpados na questão do uso dos dons, mas o mais necessário
para falar da saúde e da eficácia da igreja. Ao longo do tempo, com essa ênfase demasiada da ideia de igreja, do falar em línguas, dom de línguas, os dons miraculosos, muitos de nós também paramos de dar atenção ao ensino bíblico dos dons espirituais. Mas precisa ser resgatado, porque a igreja, a sua saúde, a sua eficácia, depende do correto uso dos dons espirituais. E Paulo sempre fala dos dons espirituais de maneira positiva. Paulo fala dos dons espirituais como algo necessário para a igreja, como acontecia em Corinto, como outras situações. A igreja de Corinto é que deturpou o ensino. A igreja do Corinto já teve dificuldade do uso da liberdade cristã, já vimos isso aqui. Teve liberdade com respeito a ter na igreja vários líderes, vários pregadores, se dividiram entre um e outro, Paulo, Pedro, Apolo e outros mais. E nesse assunto também, a igreja se equivocou e falhou, mas Paulo traz para o centro novamente o tema dons espirituais, para dizer como ele é importante para a igreja. Como é importante que na igreja, em toda igreja, cada cristão descubra qual é o seu dom, quais são os seus dons e use isso para a glória de Deus. O trabalho da igreja acontece por meio do exercício dos dons espirituais. Nesse culto da manhã, ao longo da semana, você viu aqui algumas imagens do trabalho do projeto ID, do projeto Impacto, em qualquer área da igreja, seja na música, seja nos bastidores da igreja, tudo é realizado, e Deus preparou assim, por meio do exercício dos dons espirituais. Dons não são a mesma coisa que talentos. Muitos, e cristãos e não cristãos, têm talentos. Talentos são as habilidades naturais que nós temos, fruto da genética, do temperamento, ou de um curso que fizemos e aprendemos. Talento todos têm. Dons espirituais é algo dado por Deus somente para os cristãos. E Deus muitas vezes até usa um talento que você já tem e transforma num dom espirituais. Deus não desperdiça nada. Aliás, no contexto de dons espirituais ou de serviço na igreja, temos que lembrar que Deus dá talentos, Ele dá dons, Ele dá paixões que você tem, Ele dá estilos, e tudo isso você usa no exercício do seu trabalho na igreja. Mas o dom espiritual, o que é um dom espiritual? É uma capacidade especial dada por Deus, por intermédio do Espírito Santo, para ser desenvolvida, para ser utilizada no ministério da igreja e também no serviço ao mundo. Então, o dom espiritual é uma capacidade especial que Deus dá, por intermédio do Espírito Santo, para ser usada no desenvolvimento do ministério na igreja e fora da igreja. O que você usa como dom é na igreja e também fora da igreja. Nossa declaração de missão diz que nós queremos usar e capacitar os membros da igreja para o seu ministério na igreja e no mundo. O dom é usado aqui e é usado também fora da igreja no exercício do nosso trabalho. Então hoje eu quero pensar um pouquinho sobre dons espirituais e nessa figura da igreja como corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós queremos falar um pouquinho sobre a diversidade dos dons. A primeira pergunta que se tem é a seguinte: quantos dons existem? Quantos dons existem? Há 5 listas no Novo Testamento. 5 listas. Então, se você... esses são os textos bíblicos onde os dons aparecem detalhadamente. Romanos, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, depois a partir do verso 28 também, 1 Pedro 4:11 e Efésios 4:11. São listas diferentes. E eu costumo dizer que não são listas exaustivas, são listas que, na verdade, mostram a variedade dos dons que Deus dá à igreja. Talvez, se você ler essa lista aí, você vai verificar que alguns dons não estão aí. Por exemplo, cadê o pessoal da música? Não está aí, mas é um dom que Deus dá. Cadê as pessoas que têm o dom da oração? Não constam aí. Porque, na verdade, o motivo de Deus não era dar uma lista completa. Na verdade, dizendo apenas que Deus dá uma diversidade de dons para a igreja. Então, a ênfase nesse texto é a diversidade. Como num corpo humano
temos vários membros, e cada membro tem uma função, assim é na igreja do Senhor Jesus. Deus dá dons à igreja. E esse texto fala que temos que evitar duas atitudes. Primeiro, a atitude, aquilo que a gente chama de complexo de inferioridade. Você diz assim, não, meu dom não é importante, meu dom é um dom pequenininho, é no bastidor, eu não apareço, não tem valor. E tem o perigo do dom da vanglória. Ou, na verdade, o perigo do complexo da vanglória, de que eu sou mais importante, o complexo de superioridade. Meu dom mais aparece, eu sou indispensável. Então, o fato é que seja a inferioridade, ou a vanglória, ou a superioridade, são coisas que temos que evitar, porque foi Deus quem resolveu dar uma diversidade. Temos que evitar a armadilha da comparação. Alguns dizem assim, pastor, eu posso orar a Deus pedindo dons? Segundo a Bíblia, 1 Coríntios dá uma ideia de que eu posso orar, mas peça os dons mais humildes, por favor, peça os melhores dons. Tem pessoas que só querem dons, né? Aqueles dons que aparecem, entendeu? E às vezes tem pessoas que trabalham nos bastidores, é uma diversidade que Deus deu para a igreja. A diversidade no corpo é a maior evidência da sabedoria de Deus. Então, lembre o seguinte, não sei qual é o seu dom. Você sabe qual é o seu dom. E vamos dar aqui algumas dicas hoje de como descobrir ou reconhecer o seu dom. Mas a verdade é que não importa qual é o seu dom. Ele foi dado por Deus. Ele foi dado por Deus como um presente. A palavra dom é esta, é um presente de Deus, é um carisma de Deus, é um presente do Senhor para ser usado no corpo de Cristo, evitando qualquer ideia de que, como diz o texto aqui, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, ou porque eu não sou ouvido, eu não sou do corpo, ou o pé não é importante, como num corpo. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, se eu tivesse que falar para você assim, o que você prefere perder, um dedo do pé ou um dedo da mão? Nenhum. Né, machucou o dedo, né, Eugênio? Ninguém. O que você quer? Ninguém quer perder nada, não quer perder nem a unha. Até a unha dói. Então não existe isso aqui não é importante. Tudo é importante. Ninguém quer perder nada. Porque Deus colocou funcionando plenamente, não há nenhuma parte do nosso corpo que está aqui por acaso, que está aqui dizendo assim, não, olha, foi a mais, não precisava, não. Você quer ter um rim ou 2 rins? Entendeu? Você quer os 2, embora você viva só com um, mas ninguém quer, se puder ficar com os 2, fica com os 2. O fato é que Deus fez essa diversidade, colocou cada órgão, e na igreja também, cada dom espiritual é complementar. Então ele nos ensina isso, queridos, diversidade dada por Deus. Deus colocou cada um como ele bem quis. E esse texto também nos ensina aqui a mutualidade no uso dos dons, ou a interdependência. No corpo humano, um coopera com o outro. Nenhuma parte do corpo diz assim, não preciso de ti. Eu gosto de pensar na imagem, como a Bíblia diz aqui, que os membros um cuida do outro. Vejam só um ato reflexo de qualquer ser humano. Se você tropeçar e for cair, qual é a reação natural de qualquer ser humano? Ainda tem gente que nem reage mais, né? Então, ok. Tropeçou e caiu, as mãos. Mas espera um pouquinho, quem tropeçou? Foram as mãos? Foi o pé. Ninguém fala assim, o pé, devia olhar por onde anda, azar seu. Não, é um cuidado mútuo. O corpo, a mão protege. E a mão protege porque ela quer proteger o quê? De fato, o rosto. A mão paga o preço para não machucar a cabeça, não machucar o rosto. Ele está dizendo aqui de uma interdependência. Ninguém diz assim, eu não preciso de você, não cuido de você. Não, é uma interdependência. Na igreja, ninguém tem todos os dons. Alguns acham que tem. Nunca me esqueço daquela história de um pastor, professor da faculdade teológica, dando aula sobre dons espirituais, e ele resolveu dar um teste de dons. Aliás, se você quer um teste de dons, eu lhe dou um teste de dons, como já dei numa classe aqui, eu já dei classe sobre dons, eu tenho um pequeno teste que vai lhe ajudar a reconhecer as suas áreas. Posso lhe mandar, e você tem até testes aí online, mas antes de você ir no online, deixa eu explicar, senão você vai encontrar testes que são falsos. Então, deixa eu te dar o teste verdadeiro. Mas o fato é que há testes que falam sobre isso, mas esse professor dando aula, falando sobre os dons espirituais, e aplicou um teste para aquela turma de seminaristas de primeiro ano de faculdade. Então, nós já fomos seminaristas, sabemos, nós entramos na faculdade achando que sabemos tudo. Saímos de lá reconhecendo que não sabemos nada. Primeiro ano, fez um teste.
E aí o professor depois fez o teste ali com os alunos e começou a perguntar, então quantos dons você tem? Um falou assim, olha professor, eu descobri aqui 2. O outro falou assim, eu descobri 3. O outro falou assim, 11. O professor não perdeu a piada, falou assim, olha, você pode montar uma igreja só com você. Você tem 11 dons? Então, quando você tem 11, quem tem 11 dons? Minha experiência tem mostrado que nós temos de 2 a 3 dons na nossa vida. Não mais do que isso. Podemos ajudar em outras áreas, mas por quê? Porque Deus criou na igreja e deu dons diversos à igreja para que haja uma interdependência. Na igreja, ninguém pode dizer assim, não preciso de você, posso existir sem você. O texto todo aqui, nessa dinâmica do corpo, fala como o ouvido depende da mão, depende dos pés, depende do olho, e cada um com a sua função. A dinâmica do exercício dos dons na igreja se dá na mutualidade. Semana passada eu destaquei a vocês aqui no capítulo 12, no comecinho, que Paulo fala assim, acerca dos dons espirituais. Que a palavra, tradução melhor aí, é acerca da espiritualidade, pneumatikon. A respeito da espiritualidade, ele está dizendo o seguinte aqui, que a manifestação da espiritualidade, ela se dá no contexto da mutualidade. Eu demonstro o quanto eu sou espiritual, ao demonstrar o quanto eu preciso do meu irmão. Ao reconhecer o valor do meu irmão, a depender dele, a compartilhar o trabalho com ele. Deus não nos concede dons para isolamento, para vanglória, mas Ele concede para que nós possamos abençoar um ao outro. Como nós somos abençoados pelo serviço do outro. Entendeu? Como é bom, por exemplo, vamos imaginar aqui, como é bom ouvir alguém cantar que tem o dom de cantar. Como é bom ouvir alguém na área de missões que entende a área de missões. Como é bom trabalhar num evento com alguém que atua naquela área de organização, que tem o dom da organização, de presidir aquele evento. Como é bom. Porque Deus deu os dons e Ele quer que nós possamos fazer isso com excelência. Deus concede dons para exercermos num contexto de mutualidade ou de interdependência, queridos. E a última verdade, que Paulo sempre volta a ela, é da unidade produzida pelos dons. Versos 25 a 27, eu quero reler para você agora, diz o seguinte. Verso 25. Por que Deus criou esse corpo com diversidade e mutualidade? Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, e se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Deus concede dons à igreja, diferentes dons, para que nós possamos edificar uns aos outros. Vejam só, é interessante, os coríntios estavam fazendo dos dons motivo de divisão. Mas a Bíblia diz que Deus deu os dons para que não haja divisão, para que nós possamos depender um do outro. Então, por isso eu digo a você, não basta ter o dom, a atitude com a qual você exerce o seu dom faz a diferença. E qual deve ser a atitude? Se é dom, se é presente de Deus, eu devo exercer esse dom com humildade, sabendo que é do Senhor, com espírito de servo, com disposição de cooperar. Assim não há divisão no corpo. Ele fala assim, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um é honrado, todos são honrados. Sabe o que significa? Eu costumo dizer aqui para os meus líderes de ministério, nós não entendemos aqui o seguinte, que se um ministério não foi bem sucedido num evento, foi a culpa do ministério. Nós temos que sofrer com ele, porque se aquela atividade não deu certo, todos nós fazemos parte disso. Agora, e quando aquele ministério, por exemplo, realiza uma tarefa bem-sucedida? Nós nos alegramos com ele. Eu sempre costumo perguntar, o que é mais fácil? Se alegrar com quem se alegra ou chorar com quem chora? Muitas vezes, se é um ambiente de competição, a gente fica contente quando dá certo o nosso, né? E fica triste quando dá certo do outro. Na igreja, nós vamos ficar todos tristes quando algo não está bem e todos alegres quando as coisas vão bem. Assim é na igreja, porque é um ambiente de que é a obra do Senhor, é a igreja do Senhor.
E temos que estar felizes quando as coisas acontecem e tristes quando não vão bem. Os membros promovem esta unidade quando vivem na dependência. Eu quero dizer a você, caminhando para o final, o seguinte: igreja como corpo. Não existe membro da igreja que não tenha dom. Você pode não ter reconhecido ainda, mas você tem dom, porque todo cristão tem dom. Eu costumo brincar, se você não tem dom, não se converteu ainda, se converta. Então, todo cristão tem pelo menos um dom. E você vai encontrar alegria se você estiver trabalhando de acordo com o seu dom. O apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 4, verso 10, diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. A palavra multiforme, a palavra poikilos, significa multifacetada, multicolorida. A igreja, Deus deu uma gama de possibilidades e nós usamos para a glória de Deus. Todo cristão tem um dom. Como você reconhece o seu dom? Vou dizer a você algumas dicas aqui para você seguir, para descobrir e reconhecer o seu dom. Primeiro, coloque-se diante de Deus em oração. Ore a Deus e diga: Senhor, qual é o dom ou os dons que o Senhor tem dado para mim? Me mostre, me ajude a reconhecer. Mais ainda, coloque o seu dom em prática. Eu costumo dizer que a melhor forma de você descobrir o seu dom é testando. Se dispõe a trabalhar na igreja em alguma área, logicamente com um pouco de direção. Se você não gosta de trabalhar com criança, por favor, não vá lá. Não vá lá porque você destrói o ministério. Então, mas eu digo o seguinte: em primeiro lugar, Senhor, qual é a minha? Eu conheço um pouco da minha paixão, das minhas habilidades. E comece a atuar numa área. As pessoas descobrem os seus dons, reconhecem os seus dons, colocando em prática. Coloque em prática. Teste, entendeu? Descubra o que lhe dá satisfação. Porque é natural, toda pessoa que exerce um dom, por mais difícil que seja em algumas situações, ele encontra satisfação. O pastor falou aqui que saiu da praia para ir para o sertão, né? Por quê? Porque está na área onde Deus o colocou. O fato é, queridos, que descubra o que lhe dá satisfação. Se você descobrir o que lhe dá satisfação, você está aí a um passo de descobrir o seu dom. Porque o Senhor não nos coloca para fazer algo que nós não gostamos. Então vale a pena você procurar, e eu vou dizer, você vai receber muito feedback das pessoas. Quando você atuar num lugar e aquilo for de acordo com o seu dom, você será elogiado. Pode ter certeza disso. Você vai falar: olha, eu gosto da sua aula, eu gosto da sua atuação, olha, o que você fez foi muito bom. Porque as pessoas vão reconhecer que você tem jeito para aquilo e é aquilo que Deus lhe deu para fazer. O grau de satisfação vai estar associado ao trabalho que você faz. E para terminar, eu não posso deixar de destacar que esse texto fala muito, no contexto de dons, da soberania de Deus. Dom é um presente de Deus. Versículo 18 nos diz o seguinte: mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. Temos que lembrar que não há nada em nós que nos fez merecedores de um dom. Foi o Senhor. E aqui esse texto fala dessa soberania, desse direito que Deus tem de colocar cada um como Ele deseja. Deus colocou, foi Deus que colocou. Do começo ao fim Ele está no controle. Se você observou, nos versículos primeiros lá do capítulo 12, versículo 4, ele diz que há diversidade de dons, mas o Espírito que dá os dons é o mesmo. Versículo 5 ele diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo que dá. E versículo 6, que há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. A Trindade envolvida, queridos, para dar dons a cada um, ministérios a cada um, e ele vai mostrando. Então é muito interessante as palavras que ele usa aqui. Ele fala então que há capacidades ou dons, que existem também resultados que Deus realiza, e tudo isso é o Senhor que dá a serviço que realizamos, todos eles pelo Senhor. Cada crente é chamado para exercer um dom. E eu quero desafiar você, se você ainda não está servindo em alguma área,
Eu quero dizer, queridos, que a igreja é o único lugar do mundo que sempre há vagas. A igreja contrata o tempo todo. Falta vagas no Brasil, na igreja não falta. Então, em todo lugar da igreja há uma vaga para você, há um lugar para servir. Aliás, nós gostamos que cada membro que chega aqui comece a servir. Então, se você fala assim, olha, pastor, eu ainda não estou servindo em nenhuma área, mas até onde eu saiba, Deus me deu tal talento, tal direção, tal paixão, e pode ser um dom. Eu queria ser usado pelo Senhor, você terá lugar para trabalhar. Nós temos inúmeros projetos, inúmeras áreas de atuação. Nós temos mais de 20 ministérios e nós podemos servir ao Senhor nessas áreas. Cada crente é um ministro. Cada crente foi chamado pelo Senhor e Deus deu a ele um dom. O Senhor distribuiu como Ele quis. E, na verdade, se cada um de nós descobrir os seus dons, se cada igreja despertar essa massa de talentos que nós temos na igreja, nós realmente teremos como resultado a alegria do povo e o crescimento espiritual de cada um e o crescimento da igreja. Eu queria então que você pensasse nisto e pudesse se envolver com a obra do Senhor, sabendo que o nosso Deus tem dado dons para a igreja para a realização do ministério. Amém?